Opa, meus queridos, como é que vocês estão? Bem? Eu tô boa demais e esse provavelmente vai ser o primeiro vídeo que eu vou fazer e ele vai ser um vídeo que não tem tantos cortes assim, porque eu acho que se eu inventar de cortar vídeo demais, eu não vou conseguir fazer nunca. Então eu tô a fim de me desafiar a começar a criar vídeos aqui para o YouTube. Não é muito fácil para mim, não pela questão de quantidade de conteúdo ou que eu não tenha nada para ser falado, mas às vezes a gente se perde no que a gente fala e o que a gente pode discutir relacionado à fotografia e a negócios. Então, eu acho que talvez a gente comece a tratar mais sobre vivência e não apenas coisas que a gente vê, o que a gente está acostumado a ver outras pessoas falando ou pontuando ali dentro da fotografia do jeito que elas falam. Eu sou muito mais sobre o que eu faço, o que eu vivo, do que o que eu acho na teoria que pode ser que funcione. Então, a minha ideia é trazer um pouco mais de vivência para vocês, experiências que eu já tive nesses últimos 8 anos trabalhando com fotografia e talvez compartilhar um pouquinho da minha trajetória em relação a coisas que deram certo comigo, que talvez se você testar, pode ser que dê certo com você também. Então, é sobre isso. Sobre as minhas redes sociais, eu tenho hoje 2 redes sociais. Uma de serviços, que é a que eu faço os meus trabalhos fotográficos na minha empresa, que hoje tem o nome de Estúdio 307. Só que eu tenho meu perfil que foi desde o início. E lá eu posto todos os meus trabalhos, né? A gente posta bastidores, a gente posta as nossas campanhas e a gente alimenta os stories com tudo que a gente precisa alimentar para poder vender o nosso trabalho. Então é uma rede social principal onde a gente faz esse tipo de conteúdo. A gente cria esse tipo de conteúdo e coloca lá para venda direta para o cliente, né? E eu tenho uma segundo perfil que é o meu de mentora, né? Onde eu falo sobre a minha visão de negócio e as coisas que eu crio. E recentemente eu sumi de lá completamente, completamente mesmo. E eu desapareci porque eu precisava tomar algumas decisões sobre a minha empresa. Não adianta você querer fazer tudo, porque talvez fazer tudo vai fazer com que você não faça nada. Isso eu já fiz várias vezes, então assim, eu tenho experiência em relação a isso, a tentar fazer tudo e não fazer quase nada ou não fazer nada. E aí eu desapareci de lá, sumi completamente e tô voltando agora e aproveitei para começar talvez esses vídeos aqui no YouTube. Lá eu falo sobre negócio mesmo, sobre como que a gente entende o nosso mercado, como a gente muda a forma de pensar sobre o nosso mercado e como a gente começa a olhar para um negócio de fotografia e para uma empresa de fotografia realmente como um negócio, né? Porque a gente é ensinado, quando a gente decide entrar dentro do mercado fotográfico, que a gente vai ser fotógrafo, que a gente vai ser praticamente um funcionário ali da nossa própria empresa. E é engraçado porque muitas vezes você acaba criando um emprego para você, sim. Você agora tem um emprego, você é fotógrafo, enfim. Mas você esquece que dentro de uma empresa, se você escolhe ter uma empresa, você tem que gerir ela de outras formas. E isso, muitas vezes, passa desapercebido porque a gente está mais acostumado ali a ser o artista, criar o nosso trabalho, publicar eles, receber elogios, e vender mais. Esse é o que a gente quer fazer, vender, vender, vender. Só que aí, ao mesmo tempo que a gente vende o nosso trabalho, a gente compra demais, às vezes, coisas que não são necessárias. E isso acaba nos atrapalhando justamente porque a gente não foi ensinado a gerir um negócio, e sim apenas criar esse negócio, vender ele, e depois, o que a gente faz com isso? Gasta o nosso dinheiro com equipamentos, com coisas, cursos, enfim, tudo que a gente queira fazer, que der vontade, quando na verdade não é assim. Então, nesse perfil que eu falei, que é o fotógrafo estrategista, a gente fala sobre negócio, sobre realmente usar, assim, toda a sua criatividade, todas as coisas que você aprende, desenvolve ao longo do tempo, entendendo a estrutura que você tem, entendendo a cultura da sua cidade, entendendo que não dá para você ficar para sempre agindo como se você fosse um fotógrafo amador e um empresário amador, entender e puxar para você realmente essa ideia e essa visão de que não, eu sou uma empresa, eu sou um empresário sim, eu tenho um negócio e eu preciso gerir ele da melhor forma possível, se eu não quiser quebrar esse meu negócio e fechar as portas. Então, basicamente, é isso que esse perfil faz.
que esse perfil traz para vocês essas informações. São vídeos mais curtos, que a gente faz mesmo lá, mas eu sempre vou tentar, eu não sei a quantidade de vídeos que a gente vai fazer aqui, não faço a menor ideia, porque é um compromisso que eu tô tentando criar, né, agora, então eu não sei como vai ser. A questão é que eu vou falar muito, eu acho que o mais interessante é que eu traga tudo que tá acontecendo na minha empresa, talvez, algumas coisas que aconteceram, ideias que talvez surjam, estratégias mesmo que a gente utiliza, e todas as coisas que eu já vivi nesses últimos anos aí trabalhando com fotografia, e que talvez contribua para a sua jornada e para que você desenvolva mais rápido o seu trabalho, com menos dor de cabeça do que eu tive, investindo menos dinheiro do que eu já investi e acelerando aí o seu aprendizado da melhor forma possível. E eu espero ajudar você nessa trajetória aí da melhor forma possível, tá bom? Mas é o seguinte, além de me apresentar para vocês e falar sobre tudo isso que eu já falei, eu acho que talvez, eu não pretendo muito falar sobre técnica nem nada, porque eu acho que aqui tem muito vídeo sobre técnicas de fotografia. Talvez eu possa falar alguma visão minha relacionada a negócio não, a técnica, que é o meu jeito de fazer, é a minha forma de captação de clientes, é a minha forma de direção de pessoas, é a minha forma de iluminar os meus cenários, é a minha forma de criar e de pensar de forma criativa. Eu acho que talvez isso agregue muito mais, porque falar mais do mesmo, por exemplo, eu chegar aqui e falar sobre regras de composição, falar sobre, sei lá, regra dos textos, essas técnicas assim, você vai ter milhares de vídeos aqui falando sobre isso. Milhares, milhões de vídeos falando sobre isso. Cada um que fale mais errado, ou fale mais certo, cada um que esteja certo, enfim, pensamentos e visões completamente diferentes. Eu acho que não seria interessante falar sobre isso, apenas um assunto específico, mas talvez citar essas técnicas e essas ideias minhas dentro de um contexto que eu acho que é mais interessante. Porque se eu contextualizo para você o que eu faço, te mostrando uma regra, talvez você entenda muito mais do que eu simplesmente pegar ali e falar profundamente sobre uma técnica que a gente quebra o tempo todo e que a gente cria coisas para os nossos clientes. E cuidar das pessoas sempre foi o meu lema dentro do período que eu passei fotografando externamente. E depois, quando eu fiz a migração, né, de externo para estúdio, foi a mesma coisa. Eu acho que no estúdio eu pude ver, e eu sabia que seria mais desafiador, porque a gente não tem cenários ali externos para nos ajudar nas composições. A gente precisa criar mesmo, e criar uma fotografia única, diferente, que traga essência das pessoas e não mais apenas o cenário sendo bonito, enfim. Então eu acho que o estúdio ele me desafiou muito mais dentro disso, e dentro dessa ideia de negócio, porque hoje o modelo de negócio que eu trabalho e que eu atuo, ele é multinicho. A gente fala muito sobre essa questão. Por muito tempo as pessoas falavam, não, você tem que ser especialista, você tem que ser especialista nisso. Eu acho que a especialidade talvez seja um assunto que você domina muito mais. Hoje eu domino muito mais a parte de criação de cenários e campanhas, e também a parte de direção fotográfica de pessoas. Eu acho que pessoas comuns, né, não são modelos. Então, isso aí eu domino realmente, mas eu não me sinto assim, não sou especialista nisso, mas eu tenho muito conhecimento e muita experiência nessas áreas, que faz com que a gente crie e tenha resultados acima da média, que eu acho que é o mais importante. Quem é que não quer ser um profissional requisitado? Quem é que não quer ganhar muito dinheiro? Quem é que não quer fazer uma campanha de sucesso, faturar 10, 20, 30 mil reais em uma única campanha, em questões de 30 dias, talvez? Acho que todo mundo quer que isso aconteça, mas nem todo mundo está disposto a enfrentar e fazer e sacrificar coisas para que isso aconteça. E às vezes a gente tem uma visão errada do que é ganhar muito, achando que é o mínimo de esforço para ganhar muito, e não é assim que funciona. A gente precisa se esforçar por um curto período de tempo, um pouco mais que a maioria, para que a gente tenha os resultados que a gente quer. É isso que eu acredito. Mas eu tenho que me esforçar o tempo todo? Não necessariamente. Mas você tem que trabalhar de forma inteligente. E se você trabalha de forma inteligente, os resultados eles vão vir, porque tem que acontecer. Não tem como, eu acredito nisso, não tem como
você fazer o melhor que você pode com o que você tem, acreditar no seu trabalho, desenvolver algo que cuida das pessoas, desenvolver coisas que funcionam para elas e você simplesmente continuar tendo os mesmos resultados insatisfatórios, porque a maioria são insatisfeitos com os resultados que fazem, e você simplesmente... E você, cara, trabalha muito, faz tudo muito bem feito e mesmo assim não consegue ter os resultados que você busca. Não faz sentido pra mim. Por muito tempo, assim, teve uma fase, assim, da minha vida que eu trabalhava muito e não sabia quanto eu ganhava. Eu trabalhava, assim, muito mesmo. Fazia trabalhos loucamente, dormia tarde, acordava cedo, enfim, e fazia muita coisa, entregava muitas fotos e recebia muito pouco, né? Então, eu já tive... já criei trabalhos para outras pessoas que eu ganhava, cara. Era muito pouco mesmo. O meu pouco talvez não seja tão pouco assim para vocês, né? Talvez não seja pouco para você, para sua realidade e para o seu contexto. Mas na minha realidade, no meu contexto, era pouco. Era pouco para o nível que você entrega, era pouco para a qualidade e a quantidade de coisas que você entregar. Que às vezes você entrega mais do que você é pago por isso. E hoje eu tenho uma ideia do justo, né? O que é justo para mim? Para mim, o justo, ele é quando eu e o meu cliente se sentem satisfeitos com aquilo que recebeu e com aquilo que entregou. Então, o que eu entrego, estou satisfeita pelo o que eu entreguei, pelo que eu recebi. E o cliente, pelo que eu paguei e pelo que eu recebi, né? Então, eu acho que tem isso. Valores, preços, enfim. Mas são realidades diferentes. Então, não dá para você pegar tudo que eu fiz, exatamente o que eu fiz e tentar adaptar na sua... Tentar adaptar não, tentar copiar exatamente o que eu fiz no seu negócio, você vai ter o mesmo resultado que eu, não. Mas eu acho que se você tiver uma visão mais aberta e se você começar a olhar para a sua realidade e adaptar os conceitos e as ideias e a forma como eu faço, talvez você consiga ter resultados muito melhores e que a sua mente e a sua visão, ela se expanda um pouco mais. Então, meu propósito com esses vídeos que eu pretendo gravar é fazer você abrir a sua mente para tudo isso. Eu acho que eu vou ficar bem satisfeito se vocês aplicarem, tiverem resultado e conseguirem aí mudar um pouco a forma como você trabalha e como você vê a fotografia nesses dias atuais, que está extremamente concorrido e nós temos muitos fotógrafos bons e muitos fotógrafos ruins que acabam não se valorizando e não se esforçando o suficiente para ser pago de forma justa pelaquilo que entrega. Então, nós temos pessoas que são muito boas e pessoas que são muito ruins, tá? Ou que estão no nível de aprendizado. Se você percebe que você está aprendendo, que você está querendo desenvolver o seu negócio, que você entende que tem problemas pontuais no seu negócio, que você pode melhorar, por que não melhorar? Por que não melhorar? Então é isso, e eu te vejo no próximo vídeo.